Como perder o medo de ir para shows sozinha? Recentemente, na verdade, semana passada, eu fui no show do My Chemical Romance, uma banda que eu amava. Quando eu tinha 15 anos, eu amo até hoje. E eles vieram para São Paulo. Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior. E fui sozinha porque as pessoas que eu conheço que gostam da banda estão em outras fases. Às vezes não tem dinheiro pra ir, às vezes não quer ir, tá tudo bem. E eu não vou deixar de ir, de fazer uma coisa que eu amo, porque eu não tenho companhia. Gente, nossa companhia é a nossa melhor companhia, uai. Não tem outra, assim. Você estar sozinha com você mesma é uma delícia. A gente acha que não. É, já é, acho que a quinta, sexta vez que eu vou pra alguma coisa sozinha, assim. E, gente, isso é libertador. Por quê? Você acaba perdendo muitos eventos que são legais se você ficar esperando que as suas pessoas à sua volta vão com você. Às vezes são coisas que só você gosta, às vezes são coisas que são caras e as pessoas não têm dinheiro para ir. Às vezes as pessoas têm outros compromissos e não tem como ir. Então, imagina você deixar de fazer uma coisa que você quer porque não tem companhia. Misericórdia, não faça isso. E quais foram, né, o que eu fiz para começar a sair sozinha? Além desse show do My Chemical Romance que eu fui, foi esse ano, né? Todo ano eu vou na Tomorrowland, que é pertinho pra mim. Vou sozinha também. Dá pra eu ir com meu carro e tudo mais. Eu fui no show da Lady Gaga na Copacabana. E esse pra mim foi o auge, porque além de ir sozinha, foi assim, a primeira viagem que eu fiz sozinha maior, né? Que eu não fui dirigindo. E pro Rio de Janeiro, né? Quem é do interior aqui, a gente sempre tem um medo do Rio. Desculpa se alguém for do Rio, mas a gente tem. E, além de tudo, ainda fui sozinha, né? E foi a primeira viagem que eu fiz de excursão. E outras que eu já fui em outros shows que alguém conhecido peguei carona, né? Com pessoas conhecidas, mas cheguei lá, tava sozinha e tudo mais. Tudo bem. E aí, o que ajudou muito, né? Eu fiquei sabendo, através de uma amiga da faculdade, de uma empresa de excursão, que eu nem imaginava que existiam essas coisas, que eram tão certinhas assim. A excursão não é da minha cidade, é de uma cidade da minha região, só que passa aqui. Então, facilita bastante pra mim, porque se eu fosse esperar que tivesse aqui na minha cidade, eu não ia nunca, né? Porque na minha cidade não tem tanta coisa assim. E essa empresa sempre tá fazendo excursão para todos os shows que tem. Então ajuda muito. E a primeira vez que eu fui com eles pro show da Lady Gaga, né? Foi bate e volta. E eu não imaginava que ia ser assim tão bom, né? A gente fica pensando na viajar de ônibus, sei lá, os ônibus não. A gente imagina que não vai ser uma coisa boa, né? E no fim foi muito bom, o ônibus era muito limpinho, tava tudo um ônibus chique, sabe? Assim, às vezes até melhor que avião que a gente pega. Deram capa de chuva pra gente, apesar de estar um sol de rachar lá. Mas deram uma capa de chuva. E foi um valor, assim, bem em conta, né? O show da Lady Gaga foi de graça, então só gastei com ônibus mesmo. E tudo muito organizado, assim, sabe? Tudo muito certinho. E também usei essa mesma empresa pra ir no show do My Chemical Romance. Já fui mais com confiança, né? E o que acontece? Eu fui pensando assim, né, no show da Lady Gaga, nossa, eu vou sentada sozinha aqui no ônibus, que delícia, né? Porque eu vou ter duas cadeiras pra mim aqui, né? Dois bancos pra mim. Só que depois eu fiquei pensando, né? Tomara que sente alguém legal aqui do meu lado, que se for pra sentar alguém, que senta alguém legal, né? Pra gente fazer amizade e tal, não sei o quê. E aconteceu de sentar uma pessoa legal, e essa pessoa estava indo com uma amiga, só que a amiga não sentou do lado, sentou em outro lugar. E quando ele ficou sabendo que eu tava indo sozinha, ele falou assim: não, você vai ficar com a gente, tá minha amiga ali também. E a amiga que sentou sozinha, na verdade, sentou com outra menina que também tava indo sozinha. E a gente ficou tudo junto. E daí a gente precisou comprar bilhete, né, de metrô. E eu levei um celular podríssimo. E daí quem disse que eu conseguia comprar o bilhete, a menina comprou pra mim, eu dei dinheiro pra ela. Ela comprou da ida e da volta. E na volta ela garantiu que eu ia estar junto com ela pra gente passar lá no metrô na volta. A gente acabou conhecendo mais duas pessoas também que durante o show eles
coisa de carioca, né? Vende espaço na areia, vende cadeira pra sentar. A gente chegou muito cedo, então a gente ficou muito tempo de pé. E essa pessoa acabou comprando banco. Falei, eu não vou pagar por essas coisas, né? Fico de pé, uai. Eu que decidi ficar aqui de pé. Ele não, ele foi lá e comprou o banco pra ele, mas pra todo mundo, pra todo o nosso grupo, né? E comprou espaço na areia pra gente também, pra gente ficar perto da grade. Aquelas coisas. E daí, essa pessoa também, mais pro final do show, começou a cair a pressão, né? Porque eu acho que tava muito tempo sem comer e tudo mais. E eu sempre saio com um pacotinho de sal, um pacotinho de açúcar. Daqueles que você acha em restaurante, assim, sabe? Porque eu tenho pressão baixa, então pode acontecer. Nunca aconteceu, né? Mas pode acontecer de cair minha pressão. Eu fui lá, dei o salzinho, dei bolacha, que eu levei a mais também. Então foi super legal. Tipo, eu fui já pensando que eu ia sozinha, que Rio de Janeiro ia ser perigosíssimo. E no fim fiz amizade com pessoas super legais. São pessoas que talvez eu nunca mais veja na minha vida, mas só de você estar ali com pessoas que têm o mesmo interesse que o seu, tipo, quem do meu círculo de amizades que ama Lady Gaga igual eu? Quase ninguém. E eu cheguei lá com um fã sangue no zóio. Então isso foi muito legal. E isso de você contratar uma empresa ajuda muito, porque você tem que conferir muito bem, né, se essa empresa é real. Por exemplo, eu tive a recomendação dessa amiga, mas também eu vi no Instagram deles que cada viagem que eles faziam, eles tiravam foto na frente do ônibus da turma toda que foi, sabe? Inclusive tiraram da gente também. E daí você fala assim, é uma empresa real, né? Porque hoje em dia tem muitas coisas que são só online, não tem mais um espaço físico pra você ir até lá. E aí você tem que ficar meio que com o pé atrás, né? Vai lá saber se realmente acontece, né? Se realmente funciona, que jeito que é. Então é sempre bom ter recomendação, mas você pode procurar por empresas de excursão assim. E geralmente quem faz uma faz várias, né? Então isso dá mais confiança, porque se fosse ruim, não ia fazer tanta excursão assim, né? E foi muito bom, tipo, eles fizeram parada em mais 3 cidades da região aqui, mas não impactou em nada no tempo, porque foi muito rápido. As pessoas sempre já estavam esperando, então a gente não teve que esperar ninguém. Foi muito rapidinho. E pra voltar também eles dão um prazo que a gente tem, a gente não pode ficar enrolando. Mas é um prazo que é super fácil de fazer, dá tempo de você ir no banheiro, de você fazer mais alguma coisa antes de voltar pro ônibus. E eles levam a gente até praticamente o lugar que é possível, que nem no show da Lady Gaga, a gente parou muito longe da onde é o show. E daí tem que pegar o metrô e daí eles levaram a gente até o metrô. E do metrô em diante a gente foi se virando, né? E nesse show do My Chemical Romance eles deixaram uma rua abaixo da rua do estádio. Eles levaram até a ponta do estádio. E daí o estádio é gigantesco, você fica meio que perdido ali, mas você segue o fluxo, né? Então você vai meio que se virando. Você vai lendo as plaquinhas, pede ajuda para algum funcionário. Nesses eventos tem sempre muitos funcionários. No do My Chemical Romance, que foi no Allianz, tinha muito bombeiro, assim, nossa, muito bombeiro, muito funcionário. A gente acha que é uma coisa assim que a gente vai ficar meio que à deriva. Mas hoje em dia os eventos têm muito bombeiro, tem, que nem no show deram água pra gente, tanto no da Lady Gaga quanto no do My Chemical tinha água à vontade, dava pra comprar também, né? Mas se você fosse nos pontos de hidratação, tinha água de copinho à vontade. No da Lady Gaga, como a gente tava ali na grade, eles davam água pra gente também. Dificilmente ia ter 2 milhões de pessoas, né? Mas quem tava ali na grade também acabava recebendo. E não passei nenhum perrengue nesse sentido, sabe? Não me senti em nenhum momento desprotegida. Por exemplo, no show do Allianz, o estádio já é uma rua assim, uma avenida, né? Então passa muito carro ali e tudo mais. Só que o que eles fizeram dessa vez? No outro show que eu fiz não tava assim. No outro show que eu já fui há 3 anos atrás, eu me senti um pouco mais insegura. Mas no do My Chemical tava perfeito. Tinha grade separando as filas ali, o lugar que já tava pra pegar a fila pra entrar. E tinha mais uma grade separando as pessoas da rua. Então as pessoas nem ficavam ali muito perto dos carros passando, nem ficava entrando muita gente assim, sei lá, aleatória, sabe, ali. E isso dava uma segurança a mais. Então tinha ali os vendedores, gente vendendo água, vendendo leque, vendendo copinho, essas coisas. Inclusive eu comprei o meu, vou pegar pra vocês verem. Mas ficou uma coisa super segura. Não vi, pelo menos nas regiões que eu fiquei, eu não vi polícia.
Mas eu vi ali funcionários e tudo mais, então a gente não tava assim à deriva, porque a gente tem medo de roubo, essas coisas, né? Mas tava bem protegidinho, tinha grade ali e tudo mais. Então a gente às vezes imagina que vai ser uma coisa muito monstruosa e não é. E eu achei incrível, porque nesse show, My Chemical é uma banda mais antiga, né? E tinha muita gente de 19, 20 anos também, além das pessoas da minha idade. E eu fiquei chocada que uma menina que eu conheci, ela foi do Rio de Janeiro pra São Paulo de ônibus sem ser excursão. Ela foi por conta própria, pegou rodoviária tudo. E tem alguns pontos ali de São Paulo que às vezes é um quarteirão assim que você sai meia-noite já é meio perigoso, né? Mas a menina falou que já tinha feito isso 3 vezes, que ela já tava tranquilíssima. Eu falei, gente do céu. Esse eu talvez eu não tivesse coragem. Mas eu achei muito interessante, assim. E o que eu queria dizer mais é isso, gente, não perca, não passe vontade, pelo amor de Deus, não passe vontade, porque show é uma coisa deliciosa, é uma das coisas que faz a gente se sentir vivo, sabe? Sentir que a vida tá valendo a pena, que a vida tá acontecendo e que tá sendo maravilhosa. A gente sai renovada, é uma coisa assim muito louca que em coisa de 2 horas ali acontece de um tudo. E é muita emoção quando você gosta muito da banda, tem música que você tem memórias ali, tem sentimentos. Então é uma coisa assim incrível, uma experiência maravilhosa. Sempre que eu puder na minha vida inteira, acho que mesmo velha, se tiver show eu vou. Porque é uma coisa muito gostosa de fazer. Agora eu vou pegar o copo pra vocês verem. Aqui a gente ganhou esse postal, que é de uma cidade fictícia que tem a ver com o show. E eu comprei esse copo, lógico, de uma pessoa na porta, porque lá dentro não vendia copo nesse show. No outro que eu fui vendia, paguei tipo R$ 70 no copo. E esse aqui que eu comprei de uma pessoa da porta, eu paguei 30. Não é oficial, óbvio, né? Mas, tipo, já tá ótimo. Não estando errado, né? Porque tinha algumas camisetas lá escrito My Chemical Romance. Então, hoje não tá errado, já tá ótimo. Muito obrigada. Vai ficar de recordação. Eu comprei porque no da Lady Gaga eu não comprei nada. E eu me arrependi depois, porque eu deveria ter comprado. Eu achava que ia ter alguma coisa oficial dela e não teve, óbvio, né? Foi no meio da rua. Mas eu acabei não comprando nada e me arrependi, porque eu queria ter alguma coisinha do show. Não fiquei com lembrancinha nenhuma do show. Esse papelzinho aqui a gente jogaram lá também. E daí eu falei, gente, devia ter comprado nem que fosse de um cambista ali, alguma coisa. Cambista não, né? Essas pessoas que passam vendendo. E desse aqui tinha loja, só que como era o segundo dia já tava tudo esgotado e as coisas são muito caras, gente, quando é de show assim. Eles enfiam a faca mesmo. Então a coisa mais baratinha que tinha era uma eco bag de R$ 150, uma eco bag. E não ia pagar R$ 150 no eco bag. O moletom era tipo R$ 300, R$ 400. E tava tudo esgotado, então nem que quisesse também. No estádio tem coisas pra comer, tem bastante opção. Você não pode levar comida, você pode levar, assim, coisas ultraprocessadas, bolacha no pacote, essas coisas. Garrafa de água eles fazem você tirar a tampa, não sei pra quê, pra você perder a garrafa, né? Eu perdi no banheiro. Devia ter levado uma tampinha extra na bolsa. Mas que nem, eles dão água lá. Se você quiser comprar também dá pra comprar. Tem as lojinhas, tem pessoas que vêm vender numa mesinha assim durante o evento, assim, né? Não durante o evento, nos intervalos e tal. Então não dá pra passar fome, só que é caro, né? Eu paguei num pedaço de pizza assim, paguei R$ 26. Então é uma facadinha, mas daí você tá lá também, se quer comer uma pizza, a pizza tava gostosa, compensou. E é isso, gente, não tenham medo de, tipo assim, lógico que você tem que ter medo, tem que ter uma precaução, né? Mas não tenha medo de fazer as coisas, não se impeça de fazer as coisas que você gosta por medo, por não ter companhia. E se você não quero fazer amizade com ninguém, quero ficar na minha, você vai e você fica na sua. Se você quer fazer amizade, você tá com alguém ali do lado, você puxa um assunto, você conversa alguma coisa, porque às vezes tem gente à sua volta que quer conversar, mas tem vergonha, sabe? Não sabe como conversar e tudo mais. E daí você vai sentindo, tipo, você joga um assunto, se a pessoa dá continuidade, você dá continuidade. Se a pessoa, tipo, só responde qualquer coisa e para, você já vê que ela não quer conversar, daí você fica na sua. E é muito bom, você acaba fazendo amizade ali, são pessoas que provavelmente você nunca mais vai ver na vida, mas também se precisa ver todo mundo pra sempre, não precisa, né? Já fica uma coisa gostosa ali, porque vocês vão passar momentos incríveis juntas. E é isso. Curtam muitos shows,
e até mais.